Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, bom dia. Meu nome é Harinath Das e estou aqui no domingo a convite de Prabhu Paravyoma Dasa para fazer a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Todos os domingos fazemos essa leitura deste livro transcendental, que é a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja, grande poeta, grande devoto, grande Vaishnava, que há 500 anos escreveu esta biografia transcendental, amorosa e bela. Então, antes de mais nada, quero prestar minhas mais humildes reverências a meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisinoda Govindadev Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj e Srila Bhakti Rakshashadev Goswami Maharaj. Om Agyananti Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Melitandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas reverências também a todos os Vaishnavas, todos os devotos do Senhor. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, não vamos perder muito tempo. Vamos fazer aqui a leitura do Chaitanya Charitamrita. Estamos na primeira parte, Adi Lila, os passatempos iniciais. Estamos aqui no capítulo 9, intitulado A Árvore dos Desejos do Serviço Devocional. Capítulo 9. Vamos ler hoje o verso 50 e o verso 51. O primeiro verso é o seguinte: Kehagagadi Ya Kehata Hunkara Dekyanantita Hana Hase Halakara. Repetindo: Kehagagadiya Kehata Hunkara Dekyanandita Hana Hase Malakara. Tradução das palavras: Keha, algumas delas, Gadagadiya, Yaya, rolam no chão. Keha, outras, tá, com certeza. Hunkara, sibilam em alto, bem alto. Deki, vendo isto, Anandita, alegre. Hana, ficando assim. Hase, sorri. Malakara, o grande jardineiro. Haribol, reverências a Dilila Devidase Haribol, para Vyomanasa Haribol, Mahaprabhu Kripadasa Kidjai Hari Haribol. Está com som baixo, vou falar mais alto. Haribol. Então vamos aqui. Tradução das palavras, já falei. Vamos aqui à tradução literal do verso. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande jardineiro, vê que as pessoas estão cantando, dançando e rindo, e que algumas delas estão rolando no chão, Gadagadiyaya, rolando no chão, e outras cantando bem alto, ele sorri com muito prazer. Anandita, ele fica muito feliz.
Significado dado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Esta atitude de Shri Chaitanya Mahaprabhu é muito importante para as pessoas dedicadas ao movimento Hare Krishna, da consciência de Krishna, em todo o centro de nossa e adquirirem livros. Sabemos que certamente Shri Chaitanya Mahaprabhu está sempre presente em tais atividades transcendentais. E está muito satisfeito e contente. Anandita, Hase, sorri. Está muito satisfeito e contente. Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, os membros da ISKCON devem incrementar este movimento cada vez mais, segundo os princípios que atualmente tentamos executar. Assim, estando satisfeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu olhará sorridente para eles, concedendo-lhes seu favor, e o movimento será bem sucedido. Aqui, Srila Prabhupada dá instruções a todos os membros da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Sim, aqui Prabhupada diz claramente que se, quando abrimos os nossos templos aos domingos, nós possamos proporcionar que as pessoas possam vir, né, cantar, né, dançar, tomar praçada e adquirir livros, sabemos que Chaitanya Mahaprabhu ficará muito satisfeito, né? Esta é a meta de todos os Vaishnavas, todos os devotos, aqueles que se abrigam nos templos da ISKCON. Temos que ficar sempre, como o Srila Prabhupada diz aqui, né? Deve incrementar este movimento cada vez mais, né? Segundo os princípios que atualmente tentamos executar, né? Mantendo os princípios estabelecidos por Srila Prabhupada, o Acharya, fundador desta missão, mantendo os princípios e cada vez, né, não medindo esforços para cada vez mais incrementarmos este movimento, este processo, esses festivais de domingo, né, para que as pessoas possam vir e ficarem muito satisfeitas também, né, com todo o serviço que é executado, né. Se as pessoas puderem, né, vemos que os visitantes estão cantando, dançando, tomando praçada, adquirindo livros. Devemos saber que Srila Prabhupada, assim como Shri Chaitanya Mahaprabhu, está satisfeito, né? Esta a grande meta, né? Não ficarmos simplesmente acomodados, né? E simplesmente buscarmos satisfazer Srila Prabhupada, satisfazer Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Não ficarmos estáticos com S, né? Parados. Temos que ficar estáticos com X, em êxtase, né? Para que tentamos servir essas pessoas que vêm ao templo, né? Servir os Vaishnavas, servir Srila Prabhupada, servir Chaitanya Mahaprabhu, servir as deidades, nesse contexto, mantendo os princípios deixados por Srila Prabhupada. Então, cada vez mais, como diz aqui Srila Prabhupada, assim estando satisfeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu olhará para eles. Aqui olhará para eles, Srila Prabhupada deixa aqui esta frase pode ser ambígua, né? Aqui Srila Prabhupada diz, assim estando satisfeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu olhará sorridente para eles. Esse para eles, né, tanto é para os devotos, né, Prabhupada dá instruções para os devotos aqui, né, sobre os festivais de domingo. Também para eles, Chaitanya Mahaprabhu olhará sorridente para essas pessoas que vêm aos nossos centros, né,
Então aqui é uma dupla satisfação que Chaitanya Mahaprabhu vai ficar, conceder o seu favor, né? Conceder a sua bênção. Né? Chaitanya Mahaprabhu concederá a bênção quando ver que essas pessoas que visitam os centros ficarem satisfeitas. Né? Chaitanya Mahaprabhu ficará muito feliz. Anandita ficará muito alegre. Haseri sorrirá. Né? Sorrirá e ficará muito satisfeito, concederá sua bênção, seu favor. E o movimento será bem sucedido. Aqui está a fórmula. Aqui nesse único parágrafo, Srila Prabhupada dá a fórmula do sucesso para o movimento, para a consciência de Krishna. Né? Primeiro, satisfazer aqueles que visitam, aqueles que nós abordamos, né? Pelas ruas, aqueles que nós convidamos. Quando satisfazemos essas pessoas, uma vez, né? Nós estivemos nesta posição, né? A exceção daqueles que já nascem, né? Essa geração que já nasceu, filha de Vaishnava, filha de devoto, já nasceu no templo, já nasceu nas comunidades. A exceção, já fomos também visitantes no templo, né? A grande maioria, né? É de visitantes do templo, né? Somos visitantes dos festivais de domingo. Né? Então já estivemos nessa posição e sabemos quão importante é, né? Quando somos bem acolhidos, né? Bem acolhidos. Nós voltamos, né? Nós somos esses que voltamos, né? Voltamos a frequentar assiduamente e nos rendemos à missão de Srila Prabhupada. Então esta é a fórmula do sucesso. Gravem bem, capítulo 9, verso 50, que é a chave do sucesso. Vamos para o próximo verso. Verso 51, que é o seguinte. Ei Malakarakaya, ei Prema Pala, Niravadi Mata Hare, Vivashavi Wala. Repetindo. Ei Malakarakaya, ei Prema Pala, Niravadi Mata Hare, Vivasha Rivala. Tradução, palavra por palavra. E calma para ver uma calma. Estou no próximo. Haribo. 52 não, 51, né? 50, 51? Acho que é, né? Tradução literal do verso. Palavra por palavra. Ei, este, Malakara, grande jardineiro, Kaya, come, rei este, Prema Pala, fruto do amor a Deus. Niravadi, sempre, matar, enlouquecido. Hare, Rahe, permanece. Vivasha, como que desamparado. Vivala, como que confuso. Vamos aqui a tradução literal do verso. O próprio Senhor Chaitanya, o grande jardineiro, né, come deste fruto, em consequência do que ele permanece constantemente louco, como se desamparado e confuso. Vamos ler aqui os comentários dados por Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, 50 a 51, isso aí. Tô certo aqui. O comentário é o seguinte. A missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu é agir ele próprio e ensinar as pessoas. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele veio e não só pregou, né? Não só filosofou, mas ele agiu, ele deu o exemplo. Ele diz: Apaniyachari Bhakti Karila Prachara. Chaitanya Charitamrita
AD 441. Primeiro, a própria pessoa deve agir, mas compreender a filosofia do culto de Chaitanya, como também praticá-la em nossa própria vida. Isso aqui é fundamental, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, primeiro você deve agir, né? Primeiro você deve agir e depois ensinar. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque se nós simplesmente pregarmos sobre uma coisa que nós não praticamos, né, ou não realizamos, isto é vazio de significado, né? É vazio de significado. Porque como você vai falar sobre uma coisa que você não faz a menor ideia, né, do que você está falando? Você nunca praticou, né? Nunca praticou. E isso é comum, é muito comum, né? Ver pessoas fazendo isso em diferentes áreas, né? As pessoas falam coisas que, na verdade, são totalmente vazias de significados, porque não tem realização pessoal sobre aquilo, né? Sobre aquilo. É a mesma coisa que eu começar a falar aqui sobre como é a viagem à Lua, né? Vai ser só totalmente teórico, porque eu nunca fui, nunca peguei um foguete e fui em direção ao espaço sideral, né? Fui à Lua. Né? Eu posso até falar sobre experiência alheia, né? Posso falar sobre a experiência de Neil Armstrong, o primeiro homem que pousou na Lua, mas não tem. Eu estou falando da experiência de outrem, estou falando da experiência de outro, né? Então não é a minha experiência, não é a minha experiência pessoal, e cada um tem uma experiência, né? Cada um tem uma realização e cada um tem uma forma, né, de expressar aquilo, né? Então seria só teoria. Agora, quando você fala sobre aquilo que você realmente conhece, sobre aquilo que você realmente já agiu, já praticou, já viu que tem resultado, né? Aí é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você fala com propriedade, né? Você vê que aquilo é uma coisa vivencial, é uma coisa tangível, é uma coisa palpável, né? Uma coisa realizável. Então é totalmente diferente, né? Porque você sabe que você sabe o processo, o caminho pelo qual você consegue executar aquela ação, né? Então é totalmente diferente, é totalmente diferente. É uma filosofia prática essa que nós pregamos, a filosofia que está presente nos livros Vaishnavas, a filosofia explicada por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o Acharya porque ele prega pelo exemplo, assim como Chaitanya Mahaprabhu, que está sendo relatado por Krishnadas Kaviraja. Prega, ele age, né? Ele age. Ele não fica só teorizando, não fica só pregando, teorizando, né? Ele agiu, ele deu exemplo, ele executou e realizou, né? É totalmente diferente, né? Então, quando pregamos, devemos pregar sobre aquilo que nós já realizamos, sobre aquilo pelo qual nós já quando nós pregamos sobre Prema Bhakti, né? Isso é um grande desafio, né? Porque amor puro por Deus. Quando nós falamos sobre amor puro por Deus, nós ouvimos Srila Prabhupada falando sobre isso. Nós temos plena convicção de que ele chegou nesse estágio, né, de amor puro por Deus. Mas e nós, né? Isso é um grande desafio, né? E nós, né? Quando falamos sobre amor puro por Deus, né? Nós já realmente já experimentamos alguma amostra grátis, né? Sobre esse amor puro por Deus, né? Quando vemos grandes acharyas falando sobre isso, né? Nós temos plena convicção e muita fé de que isto é algo tangível, isto é algo
que esses acharyas alcançaram esta posição de amor puro por Deus. Mas é um grande desafio, né, para os pregadores, né, da consciência de Krishna quando falamos sobre esse tipo de tema, né? Porque é muito raro chegar a esta realização espiritual de Prema Bhakti, né? Bhava, né? De Prema Bhakti, né? Esses sintomas tão elevados de amor puro por Deus, né? Esses sintomas estáticos, né? Então, falar sobre Mahabhava, né? Isso é coisas que as Gopis e Srimati Radharani elas experimentam, né? Mas nós, né? Então é muito peculiar, né? Quando falamos sobre isso e quando ouvimos que devemos pregar sobre o que nós realmente praticamos, né? É um grande desafio, né? É a reflexão que fica, né? Continuando aqui, é, continuando aqui, é como no Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami, ele se coloca numa posição, né, muito humilde, e ele fala assim que ele vai pregar sobre tópicos muito elevados, né, muito elevados, e que ele mesmo não realizou isso, né? E ele dá o exemplo assim de que o fogo, o ouro, né, ele é purificado através do fogo. E este fogo pode ser aceso por uma pessoa impura, né? Ele dá esse exemplo muito bom, né? Ele diz que a pessoa que acendeu o fogo que vai purificar o ouro é uma pessoa impura, mas ela acendeu o fogo que vai purificar o ouro, né? Então ele fala isso que eu vou tocar em tópicos muito elevados, muito puros, embora eu seja impuro, né? Então, mas não deve se confundir o mensageiro com a mensagem, né? É isso que Rupa Goswami fala. Mas claro que Rupa Goswami, não há dúvidas de que ele é um devoto puro, né? Mas vamos aqui continuar, né? Então, embora nós possamos pregar sobre esses tópicos, né, nós fazemos isso sendo autorizados pelo mestre espiritual que já realizou isso. Então, esse é o Siddhanta. Ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu às vezes desmaiava e ficava inconsciente por muitas horas. Ele ora em seu Shikshashtaka. Yogayantam, Yogayantam, Nimeshana, Chakshusha Pravri Shayantam, Shunyayantam Jagat Sarvam, Govinda Virahename. Tradução: Ó Govinda. Chaitanya Mahaprabhu falando, né? Ó Govinda, ao sentir saudade de ti, considero que cada momento é como 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva e sinto o mundo totalmente vazio em tua ausência. Muito bonito. Esse Shikshashtaka é a obra-prima de Chaitanya Mahaprabhu. Capítulo, ou verso 7, esse, né? Essa é a fase de perfeição, aqui Prabhupada dizendo, essa é a fase de perfeição ao cantar o Mahamantra Hare Krishna e ao comer do fruto do amor a Deus, como Sri Chaitanya Mahaprabhu mostrou. Não se deve imitar essa fase artificialmente, mas se alguma pessoa séria e sincera seguir os princípios reguladores e cantar o mantra Hare Krishna, chegará o momento em que esses sintomas aparecerão. Quais sintomas? De considerar a cada momento uma eternidade, né? Lágrimas fluir dos nossos olhos e sentirmos totalmente vazios na ausência do Senhor Krishna.
lágrimas encherão seus olhos, será incapaz de cantar distintamente o Mahamantra, e seu coração palpitará de êxtase. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que não se deve imitar isso, mas o devoto deve ansiar que chegue o dia em que tais sintomas de êxtase naturalmente apareçam em seu coração. Isso é muito importante, né? É muito importante. Não devemos externamente, artificialmente, né, encenar como um ator esses sintomas. Talvez numa peça de teatro, né, possamos fazer essa encenação, né, de êxtase. Fazemos o papel de um grande santo, desmaiarmos de êxtase, rolarmos no chão, ficarmos loucos de amor a Deus. Mas, como um ator, né, é uma experiência externa. Né? É uma apresentação externa. Não é uma realização interna. Né? Quando esses sintomas aparecerem naturalmente em nossos corações, isto será provocado e nós não vamos conseguir, muitas vezes, conter isso. Né? Embora tenha alguns relatos, né, nas escrituras que às vezes o servo está executando o serviço e esses sintomas surgem em seu coração e ele nem quer, ele fica se segurando, né, querendo que esses sintomas não venham porque isso está atrapalhando o seu seva, né? Esse é o verdadeiro sim, é o verdadeiro a verdadeira realização, né? Verdadeira realização. Aquele que é um sarradia, né, um farsante, né, um que quer só imitar, ele quer artificialmente demonstrar esses sintomas. Mas aquele que realmente realizou, ele nem quer demonstrar esses sintomas. Né? Ele nem quer. Ele se contém ao máximo, né? Porque aquilo ali vai estar atrapalhando o seu serviço devocional. Ele pode estar no altar ali, vem sintomas, mas ele se segura, né? De repente ele pode desmaiar ali e o serviço não ser executado, né? Ou então ele não quer demonstrar muitas vezes esse júbilo que vem, né, como um vulcão, né? Vulcão dourado do amor divino, esse vulcão de êxtase vem que é quase impossível dele segurar, né? E às vezes ele quer se conter, né? Porque às vezes é um devoto muito discreto, e ele não quer provocar ali algum tipo de que as pessoas fiquem observando ele. E algumas vezes as pessoas podem até julgar, né? Olha, ele está imitando. Olha ali, ele está imitando o sintoma. Né? Coitado, né? Às vezes o devoto está realmente realizando, né? Às vezes no Kirtan, né? Srila Bhaktivinoda diz isso, né? Às vezes no Kirtan nós somos tomados porque quando cantamos, né? Sankita, né? Quando nós cantamos em conjunto, né? Na associação dos Vaishnavas, quando nós cantamos todos conjuntamente, isso dá uma força muito grande, né? Essa energia do Mahamantra, né? Essa energia de Bhakti, né? Ela vai influenciando todo o conjunto dos devotos e realmente aquilo realmente nos transforma, né? Nos transforma. Então essa energia às vezes nos dá um êxtase, assim, nos dá uma amostra grátis do êxtase, do amor puro por Deus, né? Então às vezes pela egrégora, né? Pela união ali de muitas forças, né, espirituais, dessa energia de Bhakti, essa energia do Mahamantra Hare Krishna, às vezes somos tomados de êxtase, né? E às vezes manifestamos ali sintomas de loucura, né? Às vezes a pessoa pode berrar igual um louco, né? Soltar gritos como mugidos como um leão.
pode se tornar até um pouco agressiva na dança, né? Então isso pode acontecer. Bhaktivinoda Thakur diz que isso pode acontecer. Diz que até uma pessoa que foi no templo a primeira vez, ela pode de repente ficar louca, né? Louca de amor puro por Deus, mas é pela conjunto, né? O canto congregacional pode proporcionar isso, né? Pode proporcionar isso. Então, mas não devemos imitar externamente esses sintomas, porque aí Bhaktivinoda Thakur diz, né, quando ele no livro Shishi Goduma Kalpatani, Shishi Goduma Kalpatani, ele fala sobre a feira Namahata, a feira do Santo Nome. E ele diz que a única moeda pela qual se pode comprar o Santo Nome é Shirada, é a fé. Mas ele diz o seguinte: se você chega nesta feira do Santo Nome, nesse Namahata, e tenta comprar o Santo Nome com a moeda falsa, aí você vai receber na baça, você vai receber a sombra do Santo Nome. Não vai receber o Santo Nome, você vai receber. Se você compra com uma moeda falsa, você não vai receber o nome verdadeiro. Vai receber só a sombra do Santo Nome, né? Então devemos ser muito sinceros. Devemos ter a fé necessária, né, tirada, a fé verdadeira nos santos nomes. Devemos ter a fé verdadeira nos Vaishnavas. Devemos ter a fé verdadeira nas escrituras. Devemos ter a fé verdadeira no mestre espiritual. Devemos ter a fé verdadeira nas deidades. Devemos ter sempre a fé verdadeira tirada. Porque se nos aproximarmos destas personalidades descritas com a moeda falsa, não vamos ter a realização verdadeira. Vamos ter só a sombra disso tudo. E isso com certeza não é bom. Com certeza não é bom. Ficarmos só na sombra. Queremos a realidade completa. Não queremos a sombra da realidade, né? Este mundo aqui é a sombra da verdadeira consciência. Tite, né? Aqui é Tida Basa. Aqui é a sombra desta verdadeira realidade. É a sombra dessa verdadeira consciência, né? É uma consciência difusa, né? Mas não queremos Tida Basa. Queremos Tida, verdadeira, né? Real, né? Verdadeira realidade, verdadeira compreensão espiritual. É isso que nós devemos ter a ambição de conseguir, né? Ter a ambição de realizar. Isto é o que é de mais puro e verdadeiro. Então não vamos estender muito aqui. Quero agradecer o convite feito pelo Prabhu Paravyoma, agradecer a todos aí que fizeram comentários. Quando conheci a consciência de Krishna, ainda não havia templos, nem o movimento Hare Krishna. Isso aí, né? Isso aí ainda era pior, né? Que nem tinha, né? Era uma coisa tão assim no início, né? Era uma coisa assim que dependia tanto da fé desses primeiros candidatos à consciência de Krishna, né? Ali tinha que depositar fé totalmente na pregação, né? Que tinha que confiar totalmente, quase que cegamente na pregação, né? Aqui não, hoje em dia a gente vê o templo, né? Nós vemos, opa, tem deidade, tem um altar, né? Eles cuidam do altar, né? A pessoa que chega a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, ela vê, olha, que não são loucos, né? Não são um bando de hippies, né? Aqui eles compraram um terreno, né? Eles têm uma fundação aqui, né? Tem um templo grande. Não é loucura isso aqui não, né? A gente tem alguma coisa aqui séria, né? Aqui tem alguma coisa séria, né? Tem um altar, né? Que é bem decorado,
tem um salão aqui, né, com ar refrigerado, alguém paga essa conta, né? Então aqui a coisa é séria, né? Não é uma coisa falsa, né? Aqui é algo tangível, né? Olha, tem livros aqui publicados, né, em português, né? Eles têm um mestre espiritual, eles têm aqui centros espalhados pelo mundo todo, então é uma coisa séria, né? É uma coisa falsa. Mas no início, né, era coisa totalmente 100% de fé, né? Acreditando nisso, né? Falar sobre Prabhupada, isso nem via. Quem é Prabhupada, né? No Brasil, né, principalmente. Né? Quem é Prabhupada? Né? Mas confiava plenamente quando alguém falava sobre Srila Prabhupada. Né? Ó, existe um mestre espiritual. Ele veio da Índia, né? Aos 60 anos de idade, pregou, está pregando isso pelo mundo todo, né? Pregando sobre Chaitanya Mahaprabhu, falando sobre Krishna. Né? Então era 100% de fé, né? Nas palavras daqueles representantes, né, que pregavam aqui de Srila Prabhupada. A praçada era só uma fatia de maçã. Imagina, então era. Então todas as glórias desses Vaishnavas, né, que acreditaram nesse movimento, e graças a eles, né, estamos aqui, né, temos algo tangível hoje em dia. Né? Tinha uma foto de Srila Prabhupada. Né? Eu lembro quando eu li pela primeira vez, né, o livro de Srila Prabhupada era A Ciência da Autorrealização. Né? Esse livro, né, muito bom esse livro. Né? Que um amigo meu ganhou do pai, o pai deste amigo meu, comprou de um sanguitarneiro na rua, deu para o seu filho. Esse, hoje em dia ele é meu irmão espiritual, o Krishna Prasada. E o Krishna Prasada, né, ele me emprestou esse livro para ler. Né? Ciência da Autorrealização. E atrás tinha foto de Prabhupada, né? Isso mesmo. Tinha foto de Srila Prabhupada. E li o livro, minha mãe leu o livro também, nós ficamos em êxtase, esse livro é muito sensacional. E teve em 92, acho que eu li esse livro em 91, eu acho. E em 92 teve a Eco 92, que foi realizada ali tinha um espaço ali no Aterro do Flamengo. No Aterro do Flamengo. E nós fomos visitar, né? Eu acho que o Rio de Janeiro todo foi lá nesse local. Estava muito cheio. E quando fomos andando assim, para aqueles caminhos assim do Aterro do Flamengo, né? Numa curva assim, tinha um cartaz assim, né? Com a foto de Srila Prabhupada. Grande assim. Eu falei, ó, aí, ó. Ó, o guru, ó o mestre aí, né? A gente falava, eu e meu amigo, nós falávamos Prabhupanda. Não sabia aquele acento no ar, né? Não sabíamos a leitura correta, né? Prabhupanda. Prabhupanda está aqui, né? Olha aí. A primeira vez que eu vi Srila Prabhupada pessoalmente. Tinha uma foto, né? Não havia livros, só um Bhagavad Gita em inglês, né? E muitas vezes era do Holden, né? Do Humberto Holden, né? O primeiro Gita em português, né? Depois chegou os livros de Prabhupada, né? Os primeiros nem tinham os versos, né, em sânscrito, né? Era a tradução literal, né? Então são esses precursores como Paravyoma-dasa, né? Graças a eles, né? Depois esse Chaitanya Charitamrita, né? Traduzido por primeira edição, traduzido por Paravyoma-dasa, né? Então somos muito gratos, né? Prestamos nossas reverências a eles, esses grandes Vaishnavas, o rei Vaishnava Thakura, né? O grande Vaishnava. Esses realmente tiveram muita fé, muita fé. É realmente louvável, né? Muito louvável. Então, obrigado a todos, reverência a todos. Devotos do Gita. É, isso aí. Tô falando que antigamente, às vezes, o único Gita que tinha aqui no Brasil era o do Humberto Holden, né? Depois que o Prabhupada chegou esse mais completo, né? Mais completo. Então, muito obrigado a todos, reverência a todos, todas as glórias aos Vaishnavas,
todas as glórias de Shila Prabhupada. Hoje, festival de domingo, todo mundo convidado. Reverência a todos. Haribol, Haribol. Jai, Mahaprabhu Kripa. Reverências. Rovieira Borel, esse eu não conheço. Eu tinha esse, eu acho que ainda tenho, né? Eu comprei no sebo uma vez esse do Humberto Holden, né? Interessante, né? Tem lá o Bem-aventurado Senhor, né? Acho que nem fala Krishna. Mas é interessante, né? Pois eu encontrei um livro, eu tenho esse livro guardado, que é mais antigo que o do Humberto Holden. Que na verdade uma brochura assim que tem vários livros dos Vedas, né? Tem várias histórias dos Puranas e lá tem o Gita, que eu acho que é de 1950, 56, acho que do Holden é depois, né? Tô lembrado, mas eu tenho um que é mais antigo do Holden, né? É bem antigo. Então, obrigado a todos, reverência a todos, todas as glórias. Ashila Prabhupada, Haribo. Espanhol, né? Ah, tá, legal. Legal. Haribo, obrigado a todos, reverências. Haribo.